O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você também que nos assiste ou nos ouve pela Rádio América, a primeira leitura de hoje tem uma importância muito grande e nos oferece uma chave de leitura para também interpretarmos juntos o Evangelho. Mas antes de chegar nisso, eu queria recordar algo com vocês. Recordar uma história que está lá no início da Sagrada Escritura, lá em Gênesis. A história do primeiro fratricídio, quando Caim assassina Abel. Antes desse assassinato, o primeiro dos assassinatos, Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? E Caim responde: por acaso eu sou vigia da vida do meu irmão? Por acaso eu sou vigia da vida do meu irmão? É uma pergunta que nós poderíamos traduzir como a indiferença de Caim para com Abel, a sua inveja em relação ao irmão, o seu desprezo e, sobretudo, o seu esquecimento do irmão. A primeira leitura, hoje, nos diz que Deus se dirige ao profeta colocando-o numa posição: tu serás o vigia da casa de Israel. É a posição oposta à posição da deferência, do cuidado, a posição de dar importância, a posição de não desprezar nem invejar, mas estar disposto ao outro. Parece que a Sagrada Escritura, a tradição bíblica, reconhece que na raiz do assassinato do outro, do assassinato da alteridade, está a indiferença, o desprezo e a inveja. Que, aliás, são 3 coisas que vão matar Jesus também. E quando Deus coloca o profeta para ser vigia, isso não é o que nós achamos hoje, ficar como alcoviteiros, entrando na alcova do outro, invadir privacidades, mas é cuidar, e cuidar para que o outro não se perca. O profeta tem essa função de denunciar tudo aquilo que tira Israel do caminho,
Quando Israel vai pelo caminho da injustiça, o profeta deve anunciar-lhe o caminho da justiça e do direito. Quando Israel caminha pela infidelidade, o profeta deve recordar-lhe a aliança com Deus, pois Deus é fiel e o povo precisa permanecer nessa fidelidade. E é muito interessante como nós escutamos Deus se dirigir ao profeta, porque ele ainda acrescenta: se eles não te escutarem, eles morrerão. Mas você não será responsável também por isso, porque você falou. Mas se você não dizer, você é corresponsável. Parece que Deus não imuniza o profeta da sua responsabilidade de compartilhar uma responsabilidade com o povo. No final das contas, nós poderíamos dizer assim: também nós somos corresponsáveis uns pelos outros, precisamos cuidar uns dos outros. A gente sabe que quando há um ou mais, quando há um grupo que se põe contra a vida, contra a justiça, contra o direito, como em vasos comunicantes, isso nos atinge. É lei da física. Nós estamos tão conectados que as opções de alguns nos atingem. E fechar os olhos a estas posições, às imposições, àquilo que nos arranca a liberdade, àquilo que é injustiça para outros ou para nós, tudo isso é um modo de se tornar conivente. Eu não tenho nada a ver com a fome, mas sou conivente. Eu não tenho nada a ver com a pobreza e com a miséria, mas sou conivente. Eu não tenho nada a ver com a violência. Eu mesmo durmo o sono dos justos quando ponho a cabeça no travesseiro. Mas estou numa sociedade corrompida na raiz e se fecho os olhos para isso, para essas dinâmicas de injustiça, para essa estrutura corrupta, ora, eu me torno corresponsável. E por mais que a morte seja dos outros, ela também é responsabilidade minha. Vejam que nós estamos irmanados. Nós que gostamos tanto de dizer que estamos interconectados, e estamos mesmo, muitas vezes não desconfiamos o quanto essa interconexão é profunda, radical. Para um grupo, atinge a sociedade inteira. Um grupo se rebela, atinge a sociedade inteira. Nós somos gregários e não dá para escapar disso. E, portanto, quando nós nos esquecemos desse caráter e pensamos só em nós mesmos e nos perguntamos: eu sou acaso vigia do meu irmão? Nós seremos atingidos por aquilo que não denunciamos mais cedo ou mais tarde. A ciranda gira e mais cedo ou mais tarde aquilo que nós não delatamos, aquilo com que fomos conivente, é aquilo mesmo que nos pega mais à frente. Como na violência, por exemplo. Muitas vezes cegos a ela, é ela mesma quem nos acha na esquina à frente. Pois hoje a liturgia nos aponta um outro caminho, o caminho da importância, do cuidado ao próximo, da abertura. Quando nós resolvemos viver só para nós mesmos, fechados nos nossos projetos, pensando no nosso próprio umbigo, gozando da nossa própria existência, preocupados única e exclusivamente com o nosso próprio bem-estar, nós seremos vítimas dessa cultura de indiferença mais cedo ou mais tarde. Quem não reclama, por exemplo, da indiferença? Quem já não sente na pele a solidão das ausências, de não ser visto,
de não ser notado, de não ser reconhecido, de não ser sequer ouvido no mais elementar. Mas quantas vezes nós somos parte disso também? O salmo de hoje parece acrescentar algo à primeira leitura. Ele diz assim: não fecheis os vossos corações como em Meriba. Esse é um salmo da libertação do povo. O povo saiu do Egito, está livre. Mas é fácil tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Porque esse povo tem saudade do Egito. Lá eles estavam na escravidão, mas eles tinham segurança. Lá eles estavam na escravidão, mas eles tinham pelo menos a sombra ilusória de uma proteção. E isso parece importar muito para o povo. Chorar as cebolas do Egito, como a gente costuma dizer nos nossos ditados. Chorar as cebolas do Egito é ter uma espécie de saudade de um tempo que era ruim, mas pelo menos num tempo que não exigia de nós o esforço da liberdade, a tarefa da liberdade. Porque liberdade é uma tarefa. E quando o povo ameaça fechar o coração, fechar, endurecer a cerviz, isso é uma metáfora para o orgulho, vem este salmo para alertar. Olha, não fecheis os vossos corações como em Meriba, como em massa no deserto. Porque o grave risco é sempre esse, fechar o coração. Hoje a gente sabe que a sede das nossas emoções é o cérebro. Mas por muito tempo acreditava-se que era o coração, o centro das emoções, o centro do pensamento. Tanto é que até hoje a gente diz, essa pessoa tem um coração de pedra. Ou quando a gente está muito ferido, meu coração está partido. A gente sabe localizar de algum modo as emoções aqui, no coração. Fechar o coração é também uma metáfora para o orgulho. O fechamento para o próximo é um fechamento para Deus. O esquecimento do irmão é esquecimento de Deus radicalmente. É possível esquecer-se de Deus e ir fechando-se para Ele, endurecendo o coração e fazer opção por escravidões ainda hoje. E vocês sabem que nós fazemos essas opções. A gente às vezes trilha o caminho de retornar para o Egito, para o nosso Egito. Qual é o nosso Egito? Não sei, mas ele existe, certamente. A gente faz um caminho de voltar para a nossa escravidão, enquanto a gente deveria fazer um caminho de saída dele. E a gente contribui para as escravidões quando a gente vai fechando o coração para o outro, para Deus, para a vida. A segunda leitura aponta um jeito da gente não fechar o coração. A gente poderia dizer isso. E o jeito de não fechar o coração e não endurecer a nuca, ou não ter orgulho, não endurecer a cerviz, é seguir a lei. Que lei? A lei que resume toda a lei. A lei do amor. Paulo nos ensina que esta é a lei que resume toda a lei, que resume todos os mandamentos, a vivência do amor. E o amor não faz o mal para o outro. Está vendo que é muito simples? Às vezes a gente fica muito confuso. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que trilhar? Que caminho nós precisamos seguir? E o caminho parece ser bem simples, pelo menos em tese. Amar é o resumo de toda a lei, e é não fazer mal ao outro. Então, tudo que faz mal ao outro, microestruturalmente, macroestruturalmente, as estruturas de injustiça, as estruturas que oprimem, tudo isso precisa ser deposto, precisa ser
contrariado pelo nosso profetismo, porque nós somos corresponsáveis. O Evangelho vai nessa mesma direção, quando nos apresenta a vida em comunidade, a vida de igreja. A gente fala muitas vezes da vida lá fora e esquece da vida dentro da igreja, que é um problema grave, porque vida dentro de igreja não é perfeita. É igualzinho lá fora, também não é perfeita. E o Evangelho de hoje começa dizendo assim: se o teu irmão pecar contra ti. Daí a gente já sabe que as comunidades desde sempre têm problemas. A gente sabe que as comunidades desde sempre são marcadas por imperfeições, pelas imperfeições nossas. Pecar contra ti. Quando a gente recebe algo que nos fere, que desfere um golpe contra nós, o que nós fazemos? Qual é a nossa postura, lá fora e aqui dentro? Eu vou citar alguns exemplos. A primeira delas, a gente nunca resolve com a pessoa. A gente sai contando para todo mundo. O problema a gente conta para todo mundo, menos para a parte mais interessada. O que nos feriu a gente fofoca para todo mundo, desmonta a figura da pessoa, mas com a pessoa a gente não vai resolver nunca. Essa é talvez uma primeira postura. A segunda postura, a gente se vinga. Porque se o outro desferir um golpe em mim, eu posso desferir um golpe no outro. E nessa ciranda de cada um desfere um golpe no momento, isso nunca para. Terceira posição, eu guardo. Tem muita gente que faz assim. Eu guardo para mim e nunca resolvo, mas também nunca me liberto daquilo. Arrasto para todo sempre. Saio da igreja, deixo de ser católico, deixo de ser cristão, não acredito mais em Deus, arrasto a mágoa, mas não faço nada com ela. Não olho para ela, não deixo ela me questionar, ela não me interroga aonde eu fui ferido e eu só arrasto um peso morto. Outra posição, congelar o irmão, e é muito interessante que o texto use essa palavra, seu irmão errou contra ti, pecou contra ti. A gente congela o outro no erro. E isso também é clássico. A gente muda, mas o outro que errou nunca, ele sempre vai ser o errante. A vida é fluxo constante, a gente até acredita nisso, mas o outro jamais mudará. O que ele fez é o que ele sempre fará. Ele é e sempre será o errado. Ele não pode aprender, ele não pode crescer, ele não pode amadurecer, eu posso. E é muito interessante notar como a gente cristaliza desse jeito o erro do outro. Mas o texto diz outra posição. Parece que uma postura diferente dessas que eu elenquei. Chame o seu irmão. Corrija o seu irmão. Resolva com o seu irmão. Parece que o texto, então, reconhece que há a possibilidade de uma emenda. Há a possibilidade de, para além das indignidades, das dores, das feridas, desacobertar a humanidade em si e no outro. Mas há um problema, porque geralmente quando a gente corrige da posição de quem sempre acerta. Geralmente quando a gente fala algo para o outro, para corrigi-lo, nós não falamos sabendo que nós somos pecadores. Nós nos colocamos na posição de quem sempre acerta, de quem nunca erra. E isso não é correção, é juízo. A gente se coloca na posição de um tribunal. Esse é o grave risco da comunidade de fé e da igreja, que ela deixe de ser a comunidade do perdão e passe a ser um tribunal de juízos. Muitas vezes essa foi a desfiguração do rosto eclesial, do rosto da igreja. Enquanto a igreja deve ser o espaço hospitaleiro que recebe as pessoas feridas
e cura essas pessoas feridas, e derrama unguento nas feridas, nós nos tornamos o tribunal em que os eclesiásticos se sentam para julgar aqueles que parecem ser imperfeitos, enquanto eles parecem gozar de perfeição. E não se escandalizem, porque isso não é só os eclesiásticos que fazem, nós todos fazemos em algum lugar. A nossa correção com o outro é na detenção de um poder, de um saber. Como se nós, mais cedo ou mais tarde, também não pudéssemos cair. A correção fraterna, ela tem uma marca, ela é fraterna. A correção é correção de irmãos. Não de pôr o dedo na ferida, mas de curar feridas. A correção é para reparar danos, para enxugar lágrimas, para levantar caídos. Ela não é para derrubar, nem para humilhar, nem para tripudiar sobre os vencidos. Mas o texto sabe reconhecer que há pessoas que endurecem a nuca, que fecham o coração e que não se emendam, nem estão dispostos a emendar-se. O que o texto então diz? Chame 2 testemunhas e sente-se com a pessoa. O texto insiste em nos dizer que é preciso chamar, convocar a comunidade para participar da correção. Por quê? Processo jurídico, algumas pessoas pensam que sim. Processo de conciliação, algumas pessoas acham que sim, mas não. Trata-se da solidariedade da comunidade. A igreja é esse lugar onde a comunidade se ajuda. A igreja não é antes a instituição fria, com suas normas. Não, a igreja é antes isso aqui. A igreja antes somos nós, com os nossos laços e com a nossa tentativa de sermos irmãos. E há uma passagem bíblica muito bonita que diz assim, que onde uma vela está fumegando, a gente não apaga essa vela não. Onde uma cana está rachada, a gente não quebra essa cana, mas a restaura, a repara. E é isso que a comunidade procura fazer, ou deveria. Porque nem sempre é isso que a gente assiste. A gente pode se interrogar. Quantas vezes a gente fez essa experiência diante do outro, diante da igreja, ou nós fomos os atores dessa experiência com o outro, a experiência da fraternidade, da acolhida, de reconhecer que todos nós somos frágeis, mas que podemos crescer. E poucas vezes nós nos colocamos nessa posição. Quantas vezes a gente se colocou na posição de julgar, de condenar, e sem elementos suficientes, muitas vezes? E o Evangelho vai terminando nos dizendo que, se essa pessoa ainda se endurece, bom, há uma terceira alternativa. Chama a igreja toda. E a tentativa aqui não é humilhar a pessoa, não é expor a pessoa, mas a tentativa é de mostrar que a igreja é um corpo. E onde um membro está doente, todo o corpo está doente. A gente sabe como é que é isso. Uma unha encrava, a gente dá febre. Quando é a igreja, é a mesma coisa. O corpo todo tem o mesmo valor. E aí o texto ainda vai dizer, bom, pode ser que mesmo assim essa pessoa não se emende. É possível? É possível. O que é que você faz com ela? O texto diz, trate-a como um publicano, um pagão. É muito interessante que a tradução também daria outra coisa, daria, trate-o como um cobrador de impostos. Trate-o como um pecador. Como é que se trata um pecador? E a gente vai dizer, expulsando, chega. Porque esse texto foi usado para excomungar. Quando a pessoa não se emendava, a igreja faz o quê? Excomunga. E a gente já viu muitas excomunhões. E excomunhões que amaldiçoam. Eu amaldiçoo o seu andar, eu amaldiçoo o seu deitar, o seu sentar e o seu levantar.
A gente já viu gente sendo desenterrada para ser excomungada e depois devolvida para o túmulo. Mas será que esse texto aponta para a excomunhão? Trate-o como um pecador. É assim que nós deveríamos entender? Como é que Jesus tratou mesmo os pecadores? Como é que Jesus tratou o cobrador de impostos, Mateus? Como é que Jesus tratava os publicanos? Não era expulsando, mas era levando a eles o evangelho. Era comendo com eles. Era amando-os. Então o texto está dizendo assim: bom, a pessoa não te aceitou? Ame mais. A pessoa não acolheu o que você está dizendo? Não tente outra coisa que não o amor. A pessoa não acolheu? Faça o caminho de novo. É como se o Evangelho nos dissesse: a oferta do amor é sempre, sempre constante. Ela não fecha as portas. A oferta do amor é insistente. Ela não volta atrás. E se a gente tenta resolver algo com amor e com amor não funcionou, a gente não tenta outra coisa. A gente tenta o amor de novo. E essa exigência é muito grande. Porque a nossa tendência é abandonar. E amar aqui a gente não está falando de sentimentalismo, de emocionalismo, de afeição, nada disso. A gente está falando de não fazer o mal, como diz a segunda leitura, de não ser indiferente ao irmão quando ele necessita, de acolhê-lo. E isso não diminui a exigência. E para terminar, a gente repete aquilo que Mateus já disse quanto a Pedro: o que ligares no céu será ligado na terra, ou vice-versa. E o que desligares na terra será desligado no céu. O que é ligar e desligar? Perdoar. Quando a gente perdoa, a gente liga o céu e a terra. Quando a gente não perdoa, a gente desliga o céu e a terra. Perdoar é o jeito de fazer a comunidade de fé tocar o jeito de ser dos céus. Tocar o jeito de ser de Deus. Aí sim, quando a comunidade for a comunidade perdoadora, ela pode ter 2 ou mais reunidos e rezar, porque o Senhor estará no meio dela. Agora não adianta rezar se não perdoar. A oração, mesmo conjunta, se antes não foi marcada pelo perdão, ela é evasiva e vazia. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. É como o Evangelho termina. Não é mais reunido para estudar a lei, não é mais reunido para meditar na sinagoga, agora é reunido no nome de Jesus. E reunido no nome de Jesus é reunido segundo a fidelidade ao amor que Jesus nos trouxe, o amor que perdoa. Só para vocês terem uma última ideia, eu vou acabar. O padre fala demais, eu sei, mas eu vou terminar. Depois vocês podem me corrigir, dizer: padre, você fala demais, já que a gente está falando de correção fraterna. Mas só para terminar, o evangelho que antecede a esse que nós acabamos de ouvir hoje é justamente o da ovelha perdida. O que você faz quando a ovelha está perdida? Deixa ela perdida? Não, vai atrás dela. E só para concluir, o evangelho que a gente vai ouvir no domingo que vem é o evangelho em que Pedro pergunta para Jesus assim: o que eu faço se o irmão peca contra mim 7 vezes? Perdoa 70 vezes 7. O amor não tem restrições. E para amar desse jeito a gente precisa da ajuda do Espírito. Vamos pedir que ele venha em nosso auxílio, para que a gente saiba desatar e desligar-se daquilo que é mágoa, da indiferença, da nossa cegueira em relação à injustiça, da nossa cegueira em relação ao irmão. Amém.